Então, eu conheci o trabalho da Igreja Universal devido a problemas no casamento. Me informaram, né, que tinha um núcleo, e eu fui até lá para buscar ajuda. E eu fui orientada, tinha o pastor, né, ele orientou a buscar, fazer as correntes. Era um núcleo ainda, a igreja nem era aberta. Logo após, essa igreja foi aberta. Isso então é lá atrás. Isso, no ano de... Se aqui essa igreja tem 22 anos, não é isso? Então tem mais de 30 anos isso. Foi no ano de 91, por volta da metade do ano. Eu casei no começo do ano e descobri que ele não era quem ele era. O seu marido. Isso. Aí, fazer o quê? Já tinha casado. E, graças a Deus, eu conheci esse pastor da Igreja Universal, que falou, não abandona, vamos lutar. E eu fui lutando, aprendi a lutar, fazer as correntes, mesmo no núcleo. Pouco tempo depois, abriu a igreja na Dr. Trajano. E começamos a lutar. Né? Veio um pastor, o pastor já estava lá, só que ele não era casado. Logo depois veio um pastor casado, que a gente conversou, e ele nos orientou, me orientou, no caso, traz seu marido para a gente conversar. Foi orientado, fez, né, o atendimento e conversou. Esse pastor trouxe ele para junto, né, conversou, falou assim, olha, vem, vai participando, a igreja é nova, tem bastante trabalho para fazer, né, na época. Eu comecei a evangelizar, e ele começou a cuidar do som, ajudando esse pastor. O seu marido começou a cuidar do som da igreja. Isso. E aí, nisso, ele foi... Foi. O pastor trouxe ele para junto dele. Né? Ficaram bem próximos, né? Meu marido com esse pastor. E tudo que tinha na igreja, meu marido estava lá, participando das reuniões, fez o processo de libertação, se libertou, estava firme. Aí eles ficaram, tinha o jogo de futebol fim de semana, eles estavam juntos, alugávamos chácara, estava junto. O pastor ia junto? Sim. No futebol, na chácara? Sim. A gente ficava sempre junto. Então, tinha a confraternização da igreja, a gente estava junto. Esse pastor ficou lá, ajudou muito, muito. Meu marido deixou as drogas. Ele tinha sido, né, diagnosticado com HIV, ele quase morreu, e esse pastor... né, fez a oração, fez o processo de libertação, e ele foi curado. E a gente tinha muita gratidão por esse pastor, porque ele cuidava de a gente, né, cuidou de nós. Então, a região aqui de Limeira, toda essa parte aqui, eu ia evangelizando junto com eles, e meu marido ia para cuidar do som. Só que passou o tempo, ficamos lá, bastante churrasco, amizade, ele se enturmou com o povo da igreja, né, com os obreiros, com o pessoal da igreja. Só que um dia a gente chegou, cadê o pastor? Cadê? Foi embora. Como sempre acontece, né? Aí o pastor mudou. E agora? Mas tudo bem, mudou o pastor, vamos continuar na fé. Aí chegou um pastor que não fazia churrasco, não fazia fim de semana. E aí meu marido continuou indo ainda um pouco. Mas, de repente, ele começou a falar assim, então não dá para ir a semana inteira. Vamos de segunda, vida financeira, né? Vamos de quarta, vamos de domingo. Então, vamos de quarta e de domingo depois. A vida financeira está bom. Fala pertinho. Vida financeira está boa. Então, vamos de quarta e domingo. Né? Não pode perder a presença de Deus, né? Não pode faltar. De repente, abriu a igreja lá na Vista Alegre, eu morava próximo. E ficamos escondidos lá. De repente, nem quarta, nem domingo, nem mais nada. Ele saiu da igreja. A mudança de pastor, então, fez o seu marido se esfriar. Ele sentiu essa troca. Sentiu. Coisa que quase não acontece na igreja. Quase não troca de pastor, não é, pessoal? Não é, gente? Quando vem um pastor, a gente fica 20 anos no mesmo lugar. É assim? Pois é. Naquela época, ainda mudava a cada 6 meses. Mudava mais rápido ainda. Mais rápido. Aí... eu fiquei ainda na Vista Alegre, continuei lutando por ele, né, o pastor me orientou, falou, olha, se ele não está vindo, vem a senhora. Fui levantada a obreira, fiquei de obreira na época, e ele saiu de vez, voltou para o mundo. O HIV voltou. O que ele tinha sido curado na igreja, voltou ao HIV. Voltou, ele voltou, e aí se ele usava um tanto de droga, ele usava mais. Se ele bebia o dobro. Via para a rua, um monte de coisa errada. Daí a gente ficou lá lutando, e isso daí já
passou um pouco do tempo e eu continuei lutando. De repente, a gente tem uma informação que esse ex-pastor estava com uma igreja aberta. Saiu da Igreja Universal? Saiu da Igreja Universal. Saiu da obra? Saiu da obra. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas conheciam eles, eu não sei como, conseguiram informação dele, mas enfim, que ele estava fazendo núcleo. Aí a mãe do meu marido, mãe, né? Não, vamos lá, ele ajudou ele da outra vez, vai ajudar dessa vez. E a gente foi todo mundo atrás do pastor. Ele abriu igreja, aí fomos todo mundo atrás dele. Aí voltou de novo, vamos almoçar junto, voltou aquele grupo de amigos. Ele procurava vocês? Sim, porque ele ia almoçar na casa da minha sogra, e a gente saía, aí eu ainda estava na igreja, eu chegava lá, ele estava lá, a esposa dele estava lá. Então a gente conversava, orientava. No início, ainda ele não falava assim, vem, vamos participar. Não, ainda não. Mas depois eles começaram a falar, olha, a vida dele está ruim. Vamos lá, vamos fazer. Eu fui, vários obreiros foram. Então, quer dizer, a gente chegava lá, praticamente era o povo da Universal, vários obreiros. Então, a gente começou tudo a mesma coisa. Só que meu marido foi algumas vezes, mas meu marido não permaneceu. Também não ficou, porque não tinha libertação, não tinha muita coisa, era um grupo de amigos. Entendi. Logo, passou um pouco tempo depois, o que eu tinha aprendido na Igreja Universal, lutar pelo meu marido. Lá eu comecei a lutar com o meu marido. Como assim? Como? Então, ele chegava bêbado, eu batia nele, ele batia em mim, eu batia nele. Isso? Então, na Universal a gente aprendeu. Vocês começaram a se agredir? Sim. Teve uma vez que eu falei assim, olha, tira as crianças daqui, 7 horas da manhã, tira as crianças daqui, porque eu vou matar ele hoje. Como, pastor? Se eu tinha aprendido a lutar por ele, né? Eu tinha aprendido, como muita gente ouve hoje, né? Se seu marido chega assim, chega do jeito ruim, não vai discutir, não vai pedir satisfação. Vai lá, dá uma comida, faz alguma coisa, deixa ele em paz, depois conversa. Eu não, aí eu queria tirar satisfação. E era assim, aí eu ia para a igreja normal, lá, tudo bem. E o pastor era ciente que estava acontecendo isso. Né? Posso comentar do demônio, quando manifestou? Pode. Passando o tempo, eles iam para um tal de Brasília fazer o que eu não sei, e aí eu não podia saber o que era. Mas eu era obreira lá. A senhora passou a ser obreira lá? Também. Eu e os obreiros que estavam aqui, tudo que era obreiro que estava aqui, que foi atrás dele, era obreiro lá. Aí, de repente, manifesta um demônio que nós estava acostumado a pegar já. A gente falava que era até cliente, que estava toda vez lá. Esse demônio manifestou, o pastor falou assim, pega lá. Não pegava? Ele não pegava? Não pegava. Aí eu, todas as vezes foi a mesma coisa, peguei o demônio, daqui, o demônio jogou lá do outro lado. Não obedeceu? O demônio saiu porque quis. Porque ninguém expulsou. Ninguém, pastor. Nem os obreiros que estavam lá mesmo. E aí eu comecei a ver, eu falei, tem coisa errada aqui. E realmente, a igreja fechou. Porque a gente não conseguia sustentar mais a igreja. Porque é caro o aluguel. Tem a igreja, tem a casa, tinha muita coisa para pagar. E a gente não dava conta. O pastor falou, vou fechar a igreja. Fechou e foi embora. E vocês? Largou lá. E aí? E a vergonha? E a vergonha depois de falar? Porque havia o pessoal falando assim, vocês vão atrás de pastor, não vai, não faz, vocês não sabem o que está acontecendo. Ele nunca falou assim, olha, eu saí por isso ou por aquilo. Né? Aí a gente foi atrás, ficou assim, tentou saber alguma coisa, mas nada. Fechou a igreja. Simplesmente fechou. Se vocês quiserem participar, vai lá em Rio Claro, lá. Estou morando lá. Mas só isso, não deixou um núcleo, não deixou nada. Né? A Universal, da outra vez, tinha ainda o núcleo que se alimentava pelo núcleo. E aí a gente ficou sozinho. E aí? Ficamos lá, sem pastor, sem direção, sem cobertura, sem nada. Ficamos assim, uns foi para um lado, outros foi para o outro. E aí eu fiquei lá perdida lá. Aí tinha voltado tudo, a nossa vida já estava um inferno. Aí meu marido morreu. Seu marido morreu? Morreu, ele foi... Com o mesmo problema? Com o mesmo problema. Né? Caixão lacrado, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém... Aquela humilhação, né? Que todo mundo sabia. E aí você vai para onde? Agora, desculpa, quando ele foi embora e vocês ficaram como ovelhas sem pastor,
o marido, vocês queriam voltar à prática das primeiras obras, voltar para o lugar que vocês conheceram Jesus. Isso, meu marido mesmo chegou várias vezes a falar para a gente, assim, para mim mesmo, vocês estão fazendo para o homem. Tudo o que vocês fazem, vocês estão fazendo para ele. Vocês só fazem para ele, tudo é para ele. Vocês querem agradar. Por que não voltaram? E a vergonha? Era vergonha? Era vergonha. E o sentimento de orgulho e arrogância de chegar aqui e falar assim, olha, realmente vocês estavam certos e a gente estava errado. Como eu fiz depois quando eu voltei. Mas não tinha, a gente tinha vergonha. E era sempre assim, vocês vão chegar lá, vocês vão tratar mal vocês, não vão olhar na sua cara, e as fofocas, e os diz que diz, e por aí vai. E a gente não teve humildade de voltar. Então, desculpa, marido voltou a ter AIDS, voltou a ter os problemas, a senhora que outrora lutava por ele, passou a lutar com ele, a vida virou um inferno, a doença se agravou e ele morreu. Sim, ele morreu. E aí, depois? Até a mãe dele, que tinha aprendido a lutar, chegou um dia que ela falou assim, é melhor que morre de uma vez, pelo menos para de dar trabalho. Porque uma vez ele foi em cima dela para bater nela. E ele era muito família antes disso. Fechou a igreja, o marido morreu, e agora? Peguei o que era meu, fui embora, fui morar em outro lugar. Aí veio cuidar dos meus filhos, cuidar da minha vida. Aí eu tive um segundo casamento. O homem dos sonhos. O segundo casamento? Você casou de novo? Casei de novo. Marido dos sonhos. Marido dos sonhos. A casa dos sonhos. A vida dos sonhos. Ele era gerente de uma transportadora, né? Ganhava muito bem. A gente ganhava muito bem. Carro zero, tinha conta, tinha dinheiro. Ia para a praia assim como quem vai ali na esquina. Supermercado, não sabia nem o que gastava. Tinha dinheiro, prosperidade. A gente tinha. Era tudo assim, diretoria que vinha, era tudo do melhor. Tudo. O pessoal falava que era um castelo onde eu morava. Porém, no castelo tinha a torre, né? E com tudo aquilo que tinha lá, aquela riqueza, aquela prosperidade, tudo. Eu tinha até empregada. Antigamente não tinha nem o que comer. Tinha uma pessoa que lavava e passava, tinha uma que fazia faxina, tinha tudo. Aí, só que chegava à noite, nos finais de semana, geralmente, naquele momento, porque meu marido, eu e ele, a gente tomava quase 1 litro de aguardente, os dois. A senhora era cachaceira, então? Era? Desviado, né? É mesmo? Cerveja tomava como água. E, enquanto não estava lá etilizada, né? Aí eu subia na sacada e eu via o teto aqui, a cobertura aqui. E eu chorava. Aqui perto que a senhora morava? Isso, morava aqui próximo. E eu chorava. Por quê? Tinha saudade de Deus. Eu tinha muita saudade de Deus. Ninguém podia falar mal da Igreja Universal. É mesmo? Porque o pessoal passava assim, falava assim para mim, até antes de eu voltar. Você é da Igreja Universal? Não, eu não sou. Eu sou simpatizante. Eu me simpatizo com o trabalho da Universal. Como que eu ia falar que era da igreja? Com a vida que eu levava, eu tinha vergonha de humilhar. Eu não queria humilhar a igreja, de falar que eu tinha sido quem eu fui, né? Ter conhecido Deus, ter conhecido todo o trabalho e ter saído. Mas eu tinha saudade. Eu sentia falta de Deus, eu sentia falta disso aqui. Eu sentia falta da presença de Deus, do Espírito Santo que eu tive e que eu perdi. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas você não teve o Espírito Santo? Eu falo, eu tive. É o que eu ia lhe perguntar. A senhora reconhece que nunca havia tido o Espírito Santo ou ele se perdeu nessa caminhada aí? Eu tive, porque eu tive uma vida antes desse casamento e quem transformou a minha vida foi o próprio Deus. Eu era ateu, né? E quando eu conheci Deus, eu quis conhecer de verdade. E aí até que eu fui batizada com o Espírito Santo, e eu tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem de uma hora para outra, e ele não vai embora de uma hora para outra, né? São as nossas atitudes, né? Você começa a negociar, hoje eu leio a Bíblia, amanhã eu não leio, hoje eu oro, amanhã eu não oro, e vai tomando, eu vou na igreja, o que o pastor falou hoje não é para mim. Imagina, não é para mim não. Nunca era para a senhora, era para os outros. Imagina, o senhor falava, no caso, né, o homem de Deus falava assim, tem que vir mais, tem que buscar. E orientava,
né? E aí, antes, quando eu mudei de igreja, eu já começou assim. E o Espírito Santo, né? Você não busca, você não ora, você começa a fazer a vontade da sua carne, você começa a ver o que não presta, falar o que não deve. Como que o Espírito Santo vai ficar? Ele vai nos alertando o que está errado. Mas e aí? Como que vai fazer? Chega uma hora, quando você vê, você não tem mais, foi o que eu falei. Na hora que eu vi que o demônio manifestou e fez o que fez, ali acendeu uma luz. Eu falei, eu não tenho mais Espírito Santo, eu não tenho Deus, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. Né? E eu tinha essa saudade, eu tinha falta de Deus. Não conseguia voltar? Não tinha. Quando meu marido morreu, eu vim algumas vezes. Então, eu sempre falo, eu fiquei 20 anos afastada da presença de Deus. 20 anos? 20 anos. Eu vim buscar a cura, quem estava aqui na época viu eu ser curada, prosperidade, porque, graças a Deus, minha vida mudou, eu tenho trabalho, hoje eu mesmo pago meus aluguéis, eu tenho minha vida abençoada. Mas não tinha Deus, eu não conseguia me afirmar. Não conseguia. E era sempre a mesma história. Quando eu falava assim, eu vou na igreja. Você não merece. Você virou as costas para Deus. Isso é o quê? Uma voz na sua mente. Exatamente. E demorou para eu saber quem que era essa voz, porque eu achava que era eu mesma. Foi quando, depois que eu voltei, um estudo do Bispo Macedo, que falou que essa voz não era minha, era a voz do demônio. O próprio diabo falava isso. E eu não voltava por causa disso, porque você não merece, você não é digna, você fez o que fez, você virou as costas para Deus. Na igreja, ninguém vai querer você lá. Para que você vai fazer isso? Vai em outra igreja. Como eu tinha ido em algumas outras igrejas, para voltar aqui. Mas não era a mesma coisa. Né? Igual eu aprendi, havia uma mordaça na minha boca que eu não conseguia. Eu chegava aqui, eu não conseguia falar com Deus. É mesmo? Não, eu chegava aqui, fazia os propósitos, era abençoada. Quantas vezes eu saí e cheguei ali no portão e eu não sabia o que o pastor tinha falado. Minha mente, eu estava aqui, o pastor estava pregando e eu não sabia o que estava acontecendo. Sabe quando a gente está vendo um filme e você vê toda aquela situação, mas você não ouve nada? Era o que acontecia comigo. A senhora até conseguiu voltar, mas para ser uma visitante, para receber, para buscar bênçãos. Porque a senhora sabe que se buscasse a bênção ia resolver. Sim. Mas não conseguia se entregar de novo. Não conseguia. Foram, até antes do filme do Bispo, né, em 2017... Foi essa luta de 2011, depois da morte do meu marido, que eu perdi tudo. Quando meu marido morreu, eu perdi tudo, esse segundo marido. Perdi o castelo, perdi o carro zero, perdi as contas do banco. O segundo morreu também? Morreu. Que é isso, senhora? Exatamente. Meu Deus. Então, não durou um, hein? 2, né? 2, né? 2. Então, o meu marido aconteceu o quê? Do nada. Tipo, passou mal, foi no médico. Você está com infecção de urina. Tudo bem, uma infecção de urina, vamos cuidar. Essa infecção de urina não foi cuidada e teve uma infecção generalizada. Ficou na UTI, operou, do mesmo jeito que o primeiro operou e morreu, o segundo operou e morreu também. Com a morte dele, nós perdemos, aí perdeu tudo, né? Perdi o castelo, perdi casa, perdi carro, perdimos tudo. E eu fui morar de favor no quarto da minha irmã, porque eu estava na rua. Né? Só que daí eu não sou boba. Aí eu falei assim, se eu voltar, se eu fizer propósito, o próprio Deus mesmo, chamando já na época. E eu também sabia que se eu viesse aqui, a minha vida ia ser mudada. E foi o que aconteceu. Eu comecei a vir para buscar pela vida financeira. Consegui restabelecer, aluguei casa, fiquei com carro, minha vida mudou. Só que não conseguia permanecer. Eu não conseguia permanecer. Eu chegava aqui, sentava, eu já sentava ali, que não é para o pastor nem me ver. Mas eu fazia os votos e ia embora e não sabia o que estava acontecendo. Ia embora para casa. Como que a senhora conseguiu voltar de verdade, se firmar, ter novas experiências com Deus? De verdade. De verdade foi assim. Eu comecei a ver a TV. Teve uma noite que o diabo veio até a minha cama e falou que ia me levar aquele dia. Nem comentei isso, né? Nunca falei. Mas o diabo chegou na beira da minha cama e falou que eu ia morrer aquele dia. Eu estava sufocada, não conseguia nem respirar. Eu abri o olho, estava a TV ligada na Record e o Bispo Macedo fazendo uma oração.
E dali em diante eu comecei a assistir os programas, logo veio o filme do Bispo Macedo, e eu fui. Aí eu fui, teve uma oração que ele faz no último, né, no finalzinho, não lembro a oração, não lembro nada, eu só falei para Deus, Deus, eu quero voltar. E aí eu vim escondida, porque toda vez que eu falava que eu ia na igreja, o carro não funcionava, e não dava certo, e meu carro quase capotava, e eu quase bati o carro, e nunca dava certo. Eu vim escondida, sentei no último banco e falei para Deus, só isso, Senhor, eu estou aqui, agora é com o Senhor. De lá para cá foram muitas lutas. Aí era mais ou menos que ano? Foi em 2017. 2017. Agosto de 2017. Que a senhora conseguiu vir depois desse programa do Bispo Macedo. Sim. Fez essa oração sincera, voltou e se entregou de verdade. Sim. Aí eu comecei do zero. Do zero mesmo. Cheguei aqui, fiz o Corrente de Libertação, me batizei, cheguei no pastor, contei para ele o que tinha acontecido, abri meu coração para Jesus e falou, o pastor falou assim, você tem que começar do zero. E aí eu já comecei a manifestar com demônio, já fiz um monte de coisa, mas também foi muito rápido, porque com Deus é assim, o que a gente aprendeu, se a gente vem e se lança, é tudo muito rápido, não fiquei enrolando igual as outras vezes. Em 2017 ela se lançou mesmo. Não, aí eu me lancei, aí eu falei, ou é ou não é. Quando chegava aqui, que falava que era para vir no altar, para falar com Deus, eu não estou nem aí quem era, quem deixava de ser, que eu era segurança do shopping, que eu era quem eu era. Porque tinha muito isso, mas você, os outros, não quero nem saber. As pessoas via na televisão, eu vi isso testemunho, eu falei, que bom, é para glorificar Jesus. E eu vim aqui e me lancei de fato e de verdade. Não queria saber se eu ia, eu sempre falei, Deus, eu não quero nem saber o que vai acontecer. Se eu vou manifestar, se eu não vou, o que eu quero é a libertação. E aí eu peguei firme, me batizei, fiz os propósitos, fui buscando, e aí, o Espírito Santo. E aí? Falei, e agora? Falei, não. Falei, Senhor, olha, eu fiz isso, eu não mereço, mas se o Senhor não der o Espírito do Senhor para mim, eu vou ficar que nem das outras vezes. Eu não vou permanecer sozinha, eu não consigo. Peraí, né? A senhora, depois de todo o inferno que viveu, falou para Deus que Ele tinha que vir, porque sem Ele você não ia conseguir viver, você não se via mais sem o Espírito Santo. Não, porque eu cheguei e falei para Deus aqui, falei, olha, Senhor, eu já tive riquezas, eu já tive o marido que eu queria, e nada disso adiantou. Porque muitas das vezes a gente fica falando assim, se eu tivesse isso, eu ia ser feliz. Se eu tivesse aquilo, eu ia ser feliz. Mas a pessoa batizada com o Espírito Santo, às vezes, ela fala assim, se eu fosse rica, eu ia ser feliz. A senhora foi rica e não era feliz? Então, hoje eu falo assim, hoje eu tenho o Espírito Santo e eu sou feliz. Amém. Eu tenho tudo, eu não posso falar, deixa eu ver, toda vez que eu passo assim, eu falo assim, guerreiro, eu falo, pastor, estou vencendo, estou lutando, estou conseguindo, estou montando isso, estou fazendo aquilo. E hoje Deus, a senhora está como hoje? Resumindo, como é que a senhora está hoje? Eu estou feliz, abençoada, a vida que eu queria, eu tenho. É assim, sabe o que é chegar em casa, o Senhor fala assim, eu vou dobrar os meus joelhos e vou dizer, Senhor, muito obrigado pela paz que eu tenho na minha casa. Aquela tristeza que a senhora na sacada lá da casa olhava aqui para a igreja, não tem mais. Não, acabou o vazio. Acabou, eu passo aqui e eu entro. Pastor, eu passava na frente da igreja, nessa época, eu não via a porta da igreja, eu não via nem a igreja. É mesmo. Nem a igreja eu não via. Mas Deus, Ele ouviu a oração que eu fiz aqui. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito sincera. Eu fiz tudo errado. Falei, olha, Deus, eu fiz tudo errado. Eu achei que tal coisa ia ser melhor. Eu me lancei aqui e falei para Deus, sem o Senhor, sem o Espírito Santo, eu não vou ser nada. E todos os dias, quando eu vou orar à noite, eu dobro meus joelhos e eu falo para Deus, muito obrigada por tudo que eu tenho hoje. E eu não merecia, mas é o Senhor quem escolhe as pessoas. Hoje a senhora tem certeza que tem o Espírito Santo? Hoje eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho certeza da minha salvação, e aonde eu vou, tudo o que eu posso fazer é o que eu faço. Como foi hoje para estar aqui. Quando o Senhor falou, conversou, a primeira coisa que eu falei, Senhor, o que o Senhor vai falar com o povo? E Deus aqui falou assim, abre a boca, que quem fala é Deus. Amém. Né? Tudo o que Ele fez na minha vida, eu duvido que não tenha ninguém aqui dentro que não passe por algum conflito que eu passei antigamente. A senhora perdeu 20 anos da vida espiritual da senhora? Eu perdi 20 anos. Qual foi o laço, então?
O sentimento, né, pastor? Porque eu tinha o sentimento pelo meu marido, depois o sentimento dele pelo pastor, o nosso sentimento, né, com ele, e no fim deu tudo errado. Se a gente se apegou ao homem, né, o que a gente fala muito aqui, né, não se apegar ao homem, mas foi o sentimento que nos fez ir a vários lugares, e o próprio sentimento de vergonha, de não voltar, o sentimento, a vergonha de chegar diante de Deus, ouvir mais o diabo do que o próprio Deus falando. Entendi. Né? Hoje, vida nova. Vida nova. Nesse lá a senhora não cai mais. Eu peço a Deus todos os dias. Desse eu não caio mais. E eu peço sempre a Deus para abrir meus olhos, para não cair mais nenhum. Amém. Porque quem está de pé, cuide-se para que não caia. Graças a Deus. Né? Deus abençoe a senhora, guerreira. Obrigado. Tá? Pode sentar ali.